Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nessa mais nova série do nosso canal eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os complexos, ok? Então vou introduzir para vocês o mundo dos complexos, o que que eles são, o que que é um número complexo, o que que é o conjunto dos complexos e por que que eles são bem interessantes, eu gosto bastante e eles são muito importantes, ok? Então eh, eu fiz pessoalmente no ensino médio, eu não sei se no programa atual é no ensino médio, mas eu lembro que quando foi a primeira vez que eu vi isso, eu me perguntava para que ele servia. E aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia e eu percebi que, na verdade, a gente vive fazendo cálculos complexos. Ok? Complexos, eu digo, conjuntos complexos, não difíceis. Difíceis também, mas enfim. E porque eles estão muito presentes principalmente em física quântica, em eletricidade e tudo mais, elétrica, né? Então, eles servem sim, ok? Mas aqui a gente vai falar de um ponto de vista puramente matemático, então a introdução eu vou apresentar para vocês o que é os complexos, vocês talvez vão ficar um pouquinho perdidos se vocês nunca viram, mas exige muita prática e é muito importante vocês estarem muito bons em trigonometria, tá? Eu vou fazer provavelmente um vídeo de trigonometria, lembrando um pouquinho sobre as fórmulas importantes e algumas noções importantes, ok? Mas nesse vídeo não vamos falar disso, vamos falar simplesmente da definição de C e da sua forma algébrica, ok? O que é uma forma algébrica em C, ok? Primeiro, de onde que veio a ideia dos complexos, tá? Então eu não vou fazer um vídeo muito de história, ok? Eu só vou introduzir o que foi a ideia, né? E existia uma época, não lembro em que século, acho que talvez século XVI, existiam competições de matemáticas entre os matemáticos, né? Antigamente os matemáticos não eram só matemáticos, eles eram um monte de outros empregos, outras profissões, mas eles também eram matemáticos no tempo livre e eles faziam competições. E existiam competições de resolução de equação, ok? Então, por exemplo, a equação x ao quadrado menos 1 igual a zero, todos vocês, eu espero que saibam resolver isso, ok? Né? X ao quadrado igual a 1, então x ao quadrado igual a mais ou menos 1, né? Raiz de 1, ok? Né? Então a gente pode fatorizar esse polinômio em x menos 1 e x mais 1 igual a zero, ok? Bom, isso daqui vocês sabem. O problema é que se a gente simplesmente fazer um mais, como é que a gente resolve isso? E a resposta é simples. Isso daqui em R não existe soluções. Ok? Não existe nenhum número real, tal que elevado ao quadrado de menos 1, né? E aí fica 1 menos 1 que igual a zero. Não existe. Ok? E foi isso que eles introduziram. Eles falaram, ok, e se a gente fizer uma grandeza, um valor, que vale raiz de menos 1? Ok? E aí, em algum certo momento, eles falaram que esse valor é igual a i. Ok? E isso daqui é o que a gente fala de número imaginário. Tá? Número imaginário é definido tal que i ao quadrado igual a menos 1, ok? Então, em C, né, então no corpo onde temos i, essa solução existe. Né? E aqui a gente poderia fatorizar em x menos i e x mais i igual a zero, ok? Isso daqui é o início do pensamento dos números complexos, ok? É isso daqui, esse é o ponto de partida, né? Falar que raiz de menos 1 vale alguma coisa e essa alguma coisa é esse número imaginário, esse i, ok? O poder dos complexos veio quando a gente começou a atribuir eles como um plano. Na verdade, o que a gente pode fazer é dizer que C é igual, de certo modo, a R2, ok? E por que que de certo modo? Porque não necessariamente é R2 puramente, né? A gente diz que temos uma reta aqui, né? Que seria R, e aqui, em vez de ser outro R, é o que a gente fala que é a linha dos imaginários, ok? E aí a gente começa a representar números complexos como pontos desse plano. Então, por exemplo, aqui vamos ter um número complexo, ok? Onde ele vai ter uma parte imaginária e uma parte real, ok? Então, no início, a gente, no caso até hoje, né? Mas não é o mais comum, a gente define números complexos. Então, por exemplo, eu falo z que pertence aos complexos, tal que z igual a dois componentes, né? Porque a gente fala que são coordenadas, porque a gente fala que z é um ponto num plano. Então, teremos um componente a, que seria o real, e um componente b, que seria o imaginário, ok? E assim é a primeira definição sobre um plano de números complexos, ok? Isso daqui não é a forma algébrica, isso daqui é a forma em coordenadas,
tá? Mas é muito interessante vocês saberem disso, porque os complexos não é simplesmente cálculos, existem problemas geométricos, onde os números complexos ajudam muito a gente a resolver, ok? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa noção e depois eu vou entrar na noção que talvez muitos de vocês já conheçam. Então vamos lá para algumas definições, né? Então se temos dois pontos nos complexos, então z e z apóstrofe, né? Se a gente quiser somar esses dois pontos, é somar o componente real e os componentes imaginários. Já se a gente quiser multiplicar esses dois pontos, a fórmula é um pouquinho mais complicada, tá? Isso daqui eu vou demonstrar para vocês quando eu fizer na forma algébrica. E se a gente quiser multiplicar por um escalar, é a mesma coisa que multiplicar cada componente, ok? Cada coordenada. Então, continuando com essa forma, o que a gente pode dizer é que, por exemplo, que é claramente o número real, né, o número 1, ele pode ser escrito da forma 1, 0. Né? Então a gente fala que tem uma unidade real e 0 unidades imaginárias. Ok? Já, por exemplo, o número i, então, que é o número puramente imaginário, seria 0, 1. Né? Então temos 0 unidades reais e uma unidade imaginária. Ok? Então a gente pode escrever qualquer número real, né, de uma maneira assim, sendo obviamente 0 na parte imaginária. Isso implica então que os reais estão inclusos nos complexos, ok? Então esse é o famoso desenho que vocês veem, né? Se temos os reais aqui, aqui temos os reais, vocês veem esse desenho aqui normalmente onde temos C, né? E depois você tem outros conjuntos, mas aí eles são bem mais complicados. Enfim, ok? E dessa maneira a gente pode introduzir a forma algébrica de um número complexo. Então a gente fala que para todo z que pertence aos complexos, tal que z igual a B, então A é a unidade real e B é a unidade imaginária, a gente pode dizer que Z igual a A mais IB, ok? Então isso daqui é a forma algébrica de um número. Então, por exemplo, se um exercício falar para vocês, bote esse número complexo em forma algébrica, é isso daqui que vocês têm que ver. É um componente real, mais I vezes o componente que a gente fala que é imaginário. Lembre-se, A e B são reais. Tá? Isso daqui a gente fala de componente imaginário porque a gente está multiplicando por I. Ok? Mas A e B por si só eles são reais. Ok? Então temos isso. Obviamente, A vai ser a parte real desse número, então a gente nota ela dessa maneira. RE de Z, tá? Então RE de real. E B, mesmo sendo um número real, a gente fala que é a parte imaginária. Então seria o IM de Z. Ok? Essas são notações que são importantes, tá? Eu vou demonstrar algumas formas para vocês. Obviamente, o número é puramente real se B for nulo, né? E obviamente o número é puramente imaginário se A for nulo, ok? Então temos aqui a nossa forma algébrica. Agora eu vou apresentar um teorema e nesse vídeo eu não vou propor nenhum exercício. Talvez eu faça exercícios, se vocês quiserem, vocês me peçam vídeos à parte, porque os teoremas aqui que eu vou demonstrar para vocês são basicamente verificações. Então essas verificações já aprendem a gente a calcular com esses números complexos. Ok, então o primeiro teorema diz que temos uma equivalência em tudo isso, né? Obviamente, i ao quadrado igual a menos 1 é a definição, então não tem nada que demonstrar, isso é a definição. Quando eu falo produto, é o que eu falei para vocês logo no começo do vídeo, isso daqui, tá? Então eu vou demonstrar por que é A apóstrofe menos B, B apóstrofe, etc. Vou demonstrar isso para vocês. E o teorema, o terceiro ponto é a inversibilidade, obviamente Z tem que ser não nulo, né? Óbvio. E por que temos essa fórmula? Ok? Então vamos demonstrar o primeiro ponto do produto. Ok? Então o produto, eu vou falar, obviamente, Z, eu vou anotar aqui, mas depois vocês vão entender que eu não vou mais escrever. Então Z, Z apóstrofe são isso daqui. Ok? E agora eu quero, eles também podem se escrever, então, da forma A mais IB. Isso daqui pode ser escrito de A mais IB, tudo apóstrofe. Ok? E agora eu quero fazer o produto. Então, o produto entre Z e Z apóstrofe seria o produto entre A mais IB vezes A apóstrofe mais IB apóstrofe. Ok? Então aqui vai fazer uma simples distributividade, então vai ficar A apóstrofe mais A I B mais I B A apóstrofe mais, e agora vai ficar I ao quadrado B B apóstrofe. Ok? E agora a ideia é juntar tudo que tem I e tudo que não tem I.
O importante é lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Então aqui vamos ter a apóstrofe menos b apóstrofe mais i vezes a b mais a apóstrofe b. Ok? Isso daqui já demonstra, né? Porque aí vamos ter a apóstrofe menos b apóstrofe aqui e a b apóstrofe mais a apóstrofe b, que temos exatamente aqui. Eu esqueci o apóstrofe em algum lugar, então aqui temos isso, aí temos aqui, b apóstrofe. Então temos o a b apóstrofe aqui, ok? Então isso daqui demonstra o primeiro ponto do teorema. O segundo ponto, bem simples, né? Vocês têm que lembrar que o inverso é definido tal que z vezes o inverso de z é igual a 1. Então, o que a gente quer verificar é que z vezes z menos 1 igual a 1. Ok? Então, a gente vai pegar a fórmula do teorema e verificar isso igual a 1. Simplesmente. Ok? A gente não quer achar a fórmula por si só, a gente quer verificar que isso funciona. Isso já demonstra o teorema. Ok? Então, isso daqui vai ficar o quê? A gente quer demonstrar isso, né? Então, isso daqui vai ficar a mais ib vezes a fórmula do teorema. Então, a fórmula do teorema é a menos ib sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, a gente vai fazer a distributividade aqui. Então, vai ficar a ao quadrado menos iab mais iba menos i ao quadrado b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar igual ao quê? A ao quadrado, então, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Isso daqui se elimina sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Ok? Então, simplesmente uma verificação muito simples. Então, temos aqui a fórmula de um inverso. O próximo teorema, que é muito importante, é falar que C é um corpo. Ok? Esse ponto aqui, caso vocês estejam no ensino médio, podem pular. Tá? Eu vou voltar para coisas vistas no ensino médio. Isso daqui é mais para quem já está no nível universitário, primeiro ano de universidade, e já sabe o que é um corpo. Já demonstrou que é um corpo e etc. Tá bom? Então, caso vocês não nem saibam o que é um corpo, podem pular. Mas, para vocês que estão interessados, eu vou demonstrar por que é um corpo, tá? Isso daqui é basicamente uma verificação exaustiva, né? Tem que verificar todos os pontos, tem que verificar que o corpo, o grupo C com a lei de adição é abeliano, tem que mostrar que C tirando zero e a multiplicação é abeliano, né? Comutativo, mostrar que existe um inverso multiplicativo e aí mostrar que temos uma distributividade da multiplicação sobre a adição, e aí vamos mostrar com o corpo. Ok? Então são simplesmente verificações, vocês têm que saber as definições de um corpo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai mostrar que C e mais é abeliano. Tá? Então abeliano é só demonstrar três regras. Então a primeira regra seria a associatividade, que eu não vou escrever tudo. Ok? Então vamos ter Z1 mais Z2 mais Z3 que igual a Z1 mais Z2 mais Z3. Isso daqui é óbvio, tá? É só vocês voltarem, eu não vou entrar muito nos detalhes de cada cálculo, é só vocês escreverem em forma algébrica, então A mais IB, né, A1 mais IB1 e etc. E vocês veem bem que é a mesma coisa que somar a parte real e parte imaginária. Então a associatividade provém de R, ok? Então a associatividade já temos, a comutatividade vai ser a mesma coisa, tá? Vocês veem bem que eu estou tentando passar rápido. Então Z1 mais Z2 é a mesma coisa que Z2 mais Z1, ok? Isso também provém de R, então isso é bem simples. E aqui agora eu vou mostrar que existe um neutro, no nosso caso um neutro aditivo, né? Porque estamos com a lei mais. Então vamos ter que Z mais menos Z igual a A mais menos A mais I fator de B mais menos B. Então isso daqui vai ficar igual a 0 mais I0, que é igual a 0. Ok? Então existe um neutro aditivo. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai mostrar que C tirando zero, porque tirando zero, porque a gente vai mostrar o inverso, né? Então C tirando zero e a lei vezes é abeliano.
ok? Então, abeliano é as mesmas verificações, então associatividade é óbvia, comutatividade é óbvia, ok? Então, primeiro ponto verificado, segundo ponto verificado. O neutro multiplicativo seria vezes 1, né? Então, z vezes 1 igual a mais ib vezes, se a gente escrever 1 como uma forma algébrica, vai ficar 1 mais 0 vezes i, ok? Isso daqui, se vocês fizerem, vai ficar z, ok? Então, temos um neutro multiplicativo. E agora a gente vai mostrar o inverso multiplicativo, o que a gente mostrou que existe, né? Então, z vezes z menos 1 igual a 0. Perdão, igual a 1. Se minha caneta voltar. Igual a 1. Então, existe um inverso multiplicativo. E a distributividade é basicamente as leis de R. Ok? Então, como temos a distributividade, temos o neutro multiplicativo, temos todas as regras. Então, C é um corpo. Ok? Então, vamos ter propriedades bem interessantes por C ser um corpo. Ok? Então, esse é o teorema de agora. O último teorema para vocês que estão no nível universitário é o teorema de Alembert-Gauss, né, que diz que todo polinômio não constante a coeficientes complexos possui ao menos uma raiz em C. Outra maneira de escrever ele é dizer que C é algebricamente fechado, ok? Que diz que não tem nenhum número algébrico em C além dos complexos, é, além dos próprios complexos, ok? Esse teorema não vou demonstrar agora, acho que até nem para um futuro próximo, é um teorema bem complicado, mas ele é de uma importância capital quando vamos falar de corpos ou de fatorizações de polinômios e etc. Então, muito importante saber que quando temos um polinômio, obviamente não constante, que existe coeficientes complexos, a gente sabe que ele pode se fatorizar pelo menos uma vez em C. Ok? Ele possui uma raiz. Outro ponto muito importante é o que é o conjugado de um número complexo. Tá? O conjugado do número complexo normalmente se escreve z barra, tá? Se z é um número complexo da forma a mais b, e isso simplesmente muda o símbolo da parte imaginária. Então a vai continuar sendo positivo, mas não vai ser mais ib, vai ser menos ib, ok? Então esse daqui é o conjugado. Isso nos dá algumas propriedades muito interessantes que eu vou demonstrar para vocês, tá? Então eu vou demonstrar 5, 6, 7, 8 fórmulas, tá? Que são bem interessantes, são bem simples, tá? Eu sei que o vídeo está meio longo. E assim a gente vai poder finalizar o vídeo. Então eu tentei demonstrar vocês mesmos para treinar. Mas vamos lá. Então o primeiro ponto, que é bem legal, é que a conjugação, né, o conjugado é uma involução. Ou seja, ele não pode evoluir mais de uma vez. Né? Então se a gente pega o conjugado duas vezes de um número complexo, isso vai ser igual a z. Por quê? Né? Porque se a gente pega z barra, que é igual a menos ib, né? E se a gente conjugar ele mais uma vez, né? Então vai ser o conjugado disso. Então muda o símbolo disso, então em vez de ser um menos vai ser um mais, então vai ficar a mais ib. Isso daqui fica igual a z, tá? Então temos uma involução aqui. Outro ponto interessante é, por exemplo, se o exercício pede para vocês mostrar que z é um número real, né? Como a gente mostra isso? A gente mostra que z barra, então o conjugado de z igual a z, né? Isso daqui é equivalente a dizer que z pertence a R. Ok? É uma equivalência, então a gente vai mostrar por duplicação. Então vamos mostrar o primeiro lado, né? Então mostrar que se temos essa igualdade implica que z é igual a R, né? Então se temos z que é igual a mais ib, isso implica que o conjugado é igual a menos ib, né? Então isso daqui implicaria que a mais ib igual a menos ib, já que a gente está partindo dessa suposição, né? E aí então aqui teremos o quê? Teremos que b igual a menos b. Isso daqui é só possível se b for igual a zero. Ok? Então temos que z igual a, né? Então a mais i0, né? Isso daqui mostra que z barra igual a menos i0, né? Então temos que z igual aos reais. E isso daqui já mostra a outra implicação. Ok? Então já temos as duas implicações. Então temos a equivalência. Temos a mesma coisa para mostrar que é um imaginário puro. Né? Se a gente mostrar que o conjugado de z igual a menos z, isso daqui é equivalente a dizer que z
é imaginário. Imaginário. Ok? Então a gente vai fazer da mesma maneira, mostrar por dupla implicação, né? Então o primeiro lado vai ser bem parecido, né? Temos z que é igual a mais ib, então z barra igual a menos ib. Então se temos a igualdade, isso mostra que a menos ib igual a menos ib. Então isso daqui implicaria que a igual a menos a, né? O que é estranho, né? Então isso daqui mostraria que a igual a zero. Então a parte real é nula, então isso daqui é imaginário puro. E a mesma coisa para o outro lado, né? Se temos o outro lado, a outra implicação, temos z que é igual a ib, né? Porque esse z é imaginário, né? E aqui então temos z que é igual a menos ib, né? Que é igual então a menos z. Ok? Então bem simples essas duas demonstrações. Dois outros pontos para vocês é mostrar como que a gente pega a parte real de um número complexo ou a parte imaginária de um número complexo. Ok? Se eles não são explicitamente né, demonstrados. Então a parte real de um número complexo é a mesma coisa que z mais o conjugado de z dividido por 2. Ok? Então vamos demonstrar isso. Bem simples, né? Temos z que é igual a mais ib. Ok? Então se a gente soma z mais z barra, vai ser igual a mais ib mais a menos ib, então vai ficar 2a. Então isso daqui a igual a z mais z barra sobre 2. Ok? E a, obviamente, a parte real de z. Ok? Mesma coisa para a parte imaginária. Né? Temos que a parte imaginária de z igual a z menos z barra sobre 2i. Né? Vocês veem bem que temos uma semelhança com a trigonometria, mas enfim, vamos deixar isso para o futuro. Então temos z menos z barra sobre 2i. Né? Por quê? Porque se temos z menos z barra, vai ficar a mais ib menos a menos ib. Então vamos ter 2ib. Ok? E aí a gente divide, porque vamos ter b que é igual a z menos z barra sobre 2i. Ok? E b é a parte imaginária de z que eu defini no começo do vídeo. Ok? Então, para finalizar os vídeos, eu só vou listar algumas formas para vocês. Eu vou deixar vocês demonstrarem de exercício. Elas não são complicadas, tá? É só vocês voltarem sempre da forma algébrica. Então, saber que z é igual a mais ib, tá? Então, a gente fala que o conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Ok? A multiplicação, o conjugado de uma multiplicação é a multiplicação dos conjugados. Que o inverso, o conjugado de um inverso igual ao inverso do conjugado. E mesma coisa para as frações. Ok? Então isso é bem interessante, porque isso facilita muito os nossos cálculos. Tá? Eu vou deixar isso de exercício para vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, postar nos comentários. Mas é sempre bem simples, é lembrar que z igual a mais ib. Então, eu espero que vocês gostem dessa série. Eu gosto muito dos números complexos, é por isso que eu não paro de falar deles. Então, provavelmente os vídeos vão ficar um pouquinho longos. Mas, enfim, eu acho bem interessante e bem legal. Ok? Então, a gente se vê na próxima. Tchau.